E para fechar com chave de ouro aqui, o sexto motivo para você trabalhar com licenciamento ambiental é o aumento significativo do nível de consciência dos empreendedores com relação à necessidade de trabalho de licenciamento ambiental. Como assim, Lai? O que está acontecendo hoje é que nunca na história do Brasil a atenção das pessoas estão tão voltadas para o meio ambiente como está hoje, tá? Tudo que é sobre o meio ambiente vira pauta de discussões políticas, você já prestou atenção nisso? Vira notícia nos principais jornais. Tudo que acontece hoje, a parte ambiental, ela ganha palco. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas estão o quê? Valorizando mais a área ambiental. Isso quer dizer que as pessoas estão preferindo consumir e comprar de empresas que se preocupam com a área ambiental. Se você pesquisar aí, você vai ver que existe uma pesquisa que diz que 3 a cada 5 brasileiros preferem comprar de empresas sustentáveis, empresas que se preocupam com o meio ambiente. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que as empresas entenderam que investirem na área ambiental, estarem regularizadas, terem suas licenças em dia, deixou de ser só uma questão de medo de fiscalização. Passou a ser também um fator decisivo para o mercado. Porque as empresas hoje que não estão preocupadas com licenciamento, que estão irregulares, estão cometendo crimes ambientais, estão ficando fora do mercado, estão sendo excluídas do mercado. Você tem uma ideia? Se uma empresa ela não tiver uma licença ambiental, ela não pode nem captar recurso no banco. Então, vamos dizer, o cara tem uma indústria e aí ele quer investir na indústria dele. Ele vai lá no banco captar recurso. A primeira coisa que o cara fala, o gerente do banco fala, tá aqui o checklist. Um dos documentos é o licenciamento ambiental. Então, se ele não tiver o licenciamento ambiental em dia, o que que acontece? Ele não pode captar recurso no banco, por exemplo. Licitação. Um empreendimento que é passivo de licença, ele não participa de licitação se ele não tiver suas licenças todas em dia. Então, o fato de não ter uma licença hoje impede o empreendedor de captar recursos no banco para investir no negócio dele, impede o empreendedor de participar da licitação. Outra questão, as empresas não estão fazendo negócios com empresas irregulares. Então, por exemplo, se o cara tem uma mineradora, uma construtora não vai comprar o material que ela explora, por exemplo, areia, se não tiver licenciado. Então, o fato de o cara não ter uma licença faz com que aconteça o quê? Que ele não consiga vender seu material, fique no prejuízo, tenha que fechar a sua empresa. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que já fugiu disso uma mera questão de medo de fiscalização. Porque talvez você pense, tá, mas a fiscalização é muito baixa. E realmente, o Brasil ele está caminhando com relação à fiscalização. Nós estamos melhorando com o tempo, mas ainda não é o ideal que deveria ser. Mas nós temos um outro fator relacionado a isso. Os outros motivos que fazem as empresas quererem licenciar seus empreendimentos, quererem estar em dias com a parte ambiental. Que além desses que eu falei, também tem a questão das denúncias. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão denunciando crimes ambientais. Cada vez mais os concorrentes estão pressionando, denunciando nos órgãos. E quando tem denúncia, a fiscalização acontece. Você quer um exemplo clássico disso? Vou mostrar para você agora. Um exemplo clássico que aconteceu recentemente, que é o exemplo aqui do pai do Neymar. Não sei se você ficou sabendo, mas recentemente ele sofreu uma fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da cidade dele lá no Rio de Janeiro, tá? E essa fiscalização foi porque ele estava construindo uma obra hídrica, captando água de um manancial sem as licenças. E sabe o que que motivou essa fiscalização? Denúncias anônimas. Então, as pessoas denunciaram, pressionaram a fiscalização e a fiscalização foi lá. E a fiscalização, inclusive, se você quiser dar uma olhada, se você não viu ainda, tem um vídeo no YouTube mostrando isso. A fiscalização chegou lá, eu quero a licença, porque de acordo com o CONAMA 237, que eu falei para vocês aqui nessa aula 1, tá? É passível de licenciamento. Qualquer empreendimento que usa recurso ambiental é passível de licenciamento. Ela fala com essas palavras. E aí ele questiona, enfim, não vou entrar no mérito da discussão deles dois, mas é só para você ver que não tem empresa grande que não tem fiscalização. É o pai do Neymar, velho. E ele foi fiscalizado, foi autuado. E a secretaria lançou uma nota que a multa não seria menor do que 5 milhões de reais, além de toda uma questão que está em volta disso, a imagem
do Neymar, a imagem do pai do Neymar ligada a clima ambiental. Nenhuma empresa quer isso. E só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa pelo Portal Nacional de Licenciamento Ambiental para saber como é que está se está havendo crescimento em número de licenças emitidas no Brasil e licenças requeridas. E olha só o que eu achei. Eu fiz uma busca de 2020, 2021, 2022 e até junho de 2023, de acordo com o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. E olha, desde 2020, que o número de licenças ambientais, tanto o número de licenças emitidas como o número de licenças requeridas, só cresce. Esse número aqui está baixo, obviamente, porque nós estamos em junho ainda, tá? Mas só cresceu. E lembra que nós passamos por uma pandemia aqui. Ou seja, é um mercado que mesmo na pandemia continuou o quê? Crescendo. Crescendo mesmo, tá? Isso significa que as empresas estão mais preocupadas, está havendo mais processo de licenciamento, significa que tem cada dia mais empresas abrindo passível de licenciamento ambiental. E só um detalhe, esse dado aqui, ele não leva em consideração o Distrito Federal, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, porque o banco de dados do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental não encontrou dados para esses estados e mais um detalhe ainda, não contabiliza as licenças municipais, ou seja, os órgãos ambientais que são dentro do município, os municípios que são licenciáveis. Ou seja, na realidade esses números são bem maiores. Mas eu quis trazer aqui para vocês, para você ver o crescimento mesmo em épocas de pandemia. Isso mostra o quê? Que as empresas entenderam e estão procurando se licenciar a cada dia. E são oportunidades infinitas para você atuar.